E olha, gente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, disse que não detalharia o que o país vai fazer na operação, já que isso, segundo ele, seria uma tolice. Vamos ouvir. Não, mas nós não vamos entrar no exercício de que nós vamos ou não vamos fazer. Essa é uma daquelas falácias de que os presidentes devem falar para o povo americano e os nossos inimigos, aliás. Aqui está exatamente o que vamos fazer, aqui está exatamente quanto tempo vai durar, aqui está exatamente o quão longe iremos, aqui está o que nós estamos dispostos ou não a fazer. Isso é tolice. O presidente Trump garante que os nossos inimigos entendam que iremos tão longe quanto for necessário para promover os interesses americanos. Mas não somos ingênuos quanto a isso. Não precisamos levar 200 mil pessoas para lá e fazer isso durar 20 anos. Por que diabos diríamos a você, ao inimigo, a qualquer pessoa, o que faremos ou não faremos na busca de um objetivo? Lutamos para vencer. Nós lutamos para alcançar os objetivos que o presidente dos Estados Unidos estabeleceu. A gente vai fazer agora um rápido intervalo para quem nos acompanha na rádio, mas nosso querido 3 em 1 segue em todas as outras plataformas ao vivo para vocês permanecerem muito bem informados. O Alan Gani, eu quero te ouvir sobre essa fala, do secretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo que seria uma tolice ele detalhar a operação dos Estados Unidos, mas pelas palavras que ele trouxe, pelo menos sinaliza que, por enquanto, neste primeiro momento de conflito, os Estados Unidos não tem nenhum interesse em fazer uma incursão terrestre. Primeiro, porque vai tentar, de certa forma, capitalizar este conflito por meio de ataques aéreos. Segundo, porque é muito caro fazer toda essa transferência de muitos homens, de muitos soldados até o próprio Irã. E terceiro, porque seria uma medida extremamente impopular perante o próprio eleitorado norte-americano. Exatamente. Muitas vezes, no imaginário popular, o pessoal acha que é muito trivial ir lá invadir um país, uma incursão terrestre. E não, você precisa mobilizar uma tropa gigantesca, milhares de soldados do outro lado do planeta, toda uma movimentação logística, e aí que começam os problemas. Entrar num país não é tão difícil, o difícil é terminar uma guerra. Vamos lembrar do Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão para o Talibã voltar ao poder e deixou 90 bilhões de dólares em armamento, saiu correndo do Afeganistão. Você não conseguiu controlar o Afeganistão, você não conseguiu controlar 150 mil criadores de cabra. Depois, o próprio Iraque também. Então, você ficou anos ali no Iraque, gastou trilhões de dólares para, no final das contas, o país ser dominado hoje por milícias. Vamos lembrar que o Estado Islâmico nasce depois da invasão norte-americana, naquele caos que se torna o Iraque. Então, uma incursão terrestre é algo que é muito complicado. E, no final das contas, o eleitor, aliás, não o eleitor, a população norte-americana vai falar o seguinte, mas e o que a gente ganha com isso? Porque essa é a pergunta do cidadão norte-americano. E eu quero saber da minha vida, que o que isso melhora a minha vida? Pelo contrário, se o petróleo dispara, a minha vida se torna mais cara. Com a principal reclamação já da população dos Estados Unidos, que é o custo de vida está muito elevado nos Estados Unidos. Então, é claro que a estratégia de Donald Trump, e a gente viu isso na Venezuela, são esses ataques pontuais, provocando uma tentativa de ruptura interna, que internamente tenham forças ali para derrubar o regime, mas que os Estados Unidos não entrem diretamente numa incursão terrestre. Se isso vai ser bem sucedido, a gente não sabe. Mas o Trump inaugura uma nova modalidade de ataque. No passado, você ia preparando a opinião pública, tinha grande incursão terrestre, foi assim no Afeganistão, foi assim no Iraque. Depois, os serviços de inteligência nos Estados Unidos atuando com as forças locais para uma derrubada de governo, por exemplo, a Primavera Árabe. Agora é o ataque aéreo dos Estados Unidos para provocar uma ruptura ali no tecido social interno do país, capaz de derrubar um regime. Se vai ser bem sucedido ou não, isso é uma outra história. O Piperno, inclusive o próprio Donald Trump, durante a sua campanha contra Joe Biden, depois, posteriormente, contra Kamala Harris, falava muito nos palanques, falava muito nos estados que visitava, e principalmente os estados republicanos, de voltar, de trazer à tona aquele sonho americano, de poder estudar, não fazer aqueles financiamentos que durava a vida inteira, de cada americano ter a sua casa, seja ela no interior ou em grandes cidades, que pudesse investir cada vez mais, que pudesse proteger os seus negócios. Isso, de certa forma, mexeu um
pouco a cabeça dos norte-americanos que querem aquela vida que a gente, pelo menos brasileiros, estamos acostumados a ver em filmes, né? Que isso, pelo menos essa imagem, né, que acabou se solidificando em relação à economia norte-americana. É um desafio muito grande, de certa forma, ele tentou de algumas formas em relação ao protecionismo, em relação à tarifa de arrecadar mais, para investir cada vez mais dentro do país, de tentar atrair indústrias, de tentar atrair grandes empresas estrangeiras a investir nos Estados Unidos com baixos impostos, mas esse desafio acabou não se concretizando, pelo menos na velocidade que ele esperava, até porque um mandato de 4 anos é muito difícil fazer tudo isso num curto espaço de tempo. De certa forma, o Irã, agora nesse conflito, tenta lutar com as armas que tem. E as armas bélicas não são tão fortes, ou pelo menos não há um longo prazo para, pelo menos, lutar, né, de igual para igual para os Estados Unidos. Não tem como enviar mísseis ou não tem uma estrutura muito grande para atacar diretamente o território dos Estados Unidos, por isso que optou por uma guerra um pouco mais local, um pouco mais regional, aumentando ainda mais essa escalada de conflitos. Mas um dos calcanhares de Aquiles de Donald Trump é a questão da economia e o termômetro interno sobre os próprios eleitores, como o próprio Alan Gani trouxe. A pressão interna começa a crescer, começa a aumentar lá os juros, o Fed não vai conseguir diminuir a sua taxa, a inflação vai aumentar, o custo de vida cresce muito e a sua popularidade cai. Você acredita que o Irã pode investir, ou deve, pelo menos com as armas que tem, cada vez mais atingir ou estrangular a economia global para, de certa forma, prejudicar ou fazer que Donald Trump recue nessa questão? Bom, a primeira certeza que o eleitor americano pode ter em relação a esse novo período sob Trump é que o país hoje já está um pouco mais endividado do que lá atrás e o déficit comercial, por exemplo, aumentou, passou de $1 trilhão a despeito de todo esse tarifaço aí distribuído pelo mundo. Então essa é a primeira certeza, são números consolidados. Em relação às outras questões um pouco mais subjetivas, eu queria usar uma metáfora do futebol. É aquela coisa, existe nessa guerra, em um conflito como esse, aquela coisa do time de futebol inferior ao maior, ao grandão, que joga por uma bola. Enfim, é o que a gente fala do time que está jogando por uma única bola. O que significa isso? Ele sabe que ele vai sofrer pressão, mas vai que numa cobrança de escanteio, numa falta batida de longe e tal, ele consiga chegar a um gol. O que o Irã certamente almeja nesse reinício de guerra? Uma bola. Ou seja, o Irã está disparando mísseis aí à torta e à direita. Às vezes é como se ele disparasse um míssil mirando no Brasil, mas vai acertar nas Ilhas Fiji. É o Irã, nesse atual momento. Ele desenvolveu um programa de mísseis, porém, a gente pode duvidar um pouco da precisão desses artefatos. Até porque toda hora tem notícia que um caiu em campo aberto, outro caiu no mar, outro caiu no céu. Mas pode ser que chegue o momento em que o Irã acerte um alvo importante. Pode ser, por exemplo, uma refinaria na Arábia Saudita. Ele pode acertar alguma instalação do governo de Israel, pode acertar de novo algum alvo mais sensível em Doha, que é uma espécie de meca mundial aí do turismo, de negócio e tal. Então, se o Irã conseguir isso, por mais bombas que ele esteja levando o tempo todo, o Irã vai causar um impacto e que aí vai balançar essa coligação, todo esse acordo aí entre vários países para tentar isolar o Irã. Por quê? Porque aí o Irã com isso fatalmente vai empurraria para a guerra outros fatores, outras forças que não querem se expor. Imagina se, por exemplo, a Escócia quer correr o risco de ter um navio bombardeado lá no Estreito de Hormuz. Mas se isso acontecer, certamente o governo britânico vai fazer outro tipo de pressão. Opa, a guerra está chegando para mim, para. Então, o perigo é que esse conflito possa se alastrar por conta dessa bola única.
Bom, Piperno, deixa eu trazer uma última informação atualizando no pessoal de casa em relação aos conflitos lá no horário local, no Oriente Médio. Está por volta ali das 11h30 da noite. Vai começar a entrar durante o período da madrugada, o 4º dia de conflitos. E o nosso correspondente Luca Bassani trouxe a informação que a Guarda Revolucionária declara então o Estreito de Hormuz, que a gente vem debatendo aqui, a importância dele para a distribuição, né, de petróleo diário e, é claro, para gás natural para os principais países do Oriente Médio, da Ásia e também da Europa, declara como fechado e ameaça, inclusive, incendiar embarcações que tentarem atravessá-lo. Então, mais uma informação de momento e que, é claro, ganha mais um episódio esse conflito, agora sim, com totalmente fechado o Estreito de Hormuz, que antes era uma ameaça, agora se confirma. Isso pode trazer aí impactos sérios, não só para os comércios e para a economia local, como também para outros países que dependem muito do petróleo, da energia e do gás natural. Aí a gente fala de grandes economias, como a China na Ásia e como também os principais países da Europa que dependem desse estreito, que é bem curtinho, fica ali entre Irã e também o próprio Omã, cerca de 20 quilômetros, totalmente fechado com essa ameaça, então, de incêndios.